Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Esther e na aula de hoje nós resolveremos mais um exercício aqui para a nossa playlist sobre equação do segundo grau. Neste exercício nós temos: encontre o valor de x. E aqui ele nos forneceu uma função x² mais 6x mais 9 que é igual a zero. Só que nós olharmos para essa função, nós automaticamente conseguimos observar que se trata de uma função do segundo grau. Professora, por que uma função do segundo grau? Porque o maior expoente aqui está sendo elevado a 2. Como está sendo elevado a 2, nós chamamos de função quadrática. Se porventura nós tivéssemos uma expressão do tipo x mais 6x mais 9 igual a zero, nós falaríamos que essa função se trata de uma equação do primeiro grau. Por que do primeiro grau? Porque o x, se ele não está sendo elevado a nada, significa que ele está sendo elevado a 1. Então, a maior potência do nosso x é 1. Então, por isso que é uma equação do primeiro grau. Mas, nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com uma equação do segundo grau, porque o nosso expoente aqui é o número 2. Então, como é uma equação do segundo grau, nós iremos resolver através da Bhaskara, que é muito conhecido por discriminante. Qual que é o primeiro passo para se realizar equação do segundo grau? É nós encontrarmos os nossos coeficientes. O coeficiente A, coeficiente B e o coeficiente C. Antes de mais nada, qual que é a função característica de uma equação do segundo grau? É dada por ax² mais bx mais c, em que o nosso a ele tem que ser diferente de zero. Eu não vou ficar entrando em muitos detalhes nesse vídeo, porque eu já fiz os vídeos anteriores, que já está na playlist, explicando tudo muito detalhado. Então, se porventura você ficar com dificuldade, você não conseguir entender, você volta nos vídeos anteriores, que lá vai estar explicado tudo certinho. Então, essa daqui é uma função característica, ax² mais bx mais c. E agora nós iremos encontrar os nossos coeficientes. Quem que é o coeficiente A? Nós sabemos que o coeficiente A é aquele termo que acompanha o x². Neste caso, quem está acompanhando o x²? Professora, não tem número. Lembra que nos vídeos anteriores eu falei que todas as vezes em que nós temos um coeficiente e que ele não está sendo acompanhado por nenhum número, significa que esse número é o número 1, certo? E eu também já expliquei nos vídeos anteriores o porquê que não pode ser o zero. Quem que é o nosso termo B? O termo B é quem está acompanhando o x, que neste caso é o 6. E o termo C nós chamamos de termo independente, ou seja, o termo que não depende de ninguém, não depende de nenhuma variável. Quem que é o termo que está sozinho? É o 9, então nós vamos colocar aqui. Agora que nós já conseguimos encontrar os nossos coeficientes, nós vamos pegar a fórmula para resolver a equação. E a fórmula é dada por delta é igual b² menos 4 vezes A vezes C. Aqui nós temos delta será igual b². Quem que é o b? O b é 6. Então, nós vamos ter 6 elevado ao quadrado menos 4 vezes o termo A. Quem que é o termo A? É 1. Então, 4 vezes 1 vezes o C. Quem que é o termo C? É 9. Então, delta vai ser igual. O que é 6²? Muita atenção nessa hora para você não errar por bobeira. 6² não é 6 vezes 2. Quando nós temos 6², o nosso expoente, ele mostra a quantidade de vezes em que a nossa base deve ser multiplicada. Então, neste caso, o expoente está mostrando que o 6, que é a nossa base, deve ser multiplicada 2 vezes. Então, 6 vezes 6 são 36. Cuidado para não fazer 6 vezes 2. Então, 6² são 36. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9 são 36. Agora, 36 menos 36, isso daqui nos resulta em zero. Agora, eu ressalto a atenção de vocês, porque nos vídeos anteriores eu falei que o nosso delta ele tinha 3 condições. Quais eram essas condições, professora? Nós tínhamos a condição de quando delta era igual a zero, aqui delta é menor que zero e delta maior que zero. O que acontece quando delta é maior que zero? Significa que nós encontramos duas raízes, elas são reais e distintas, ou seja, quando nós encontrarmos as duas raízes, nós vamos encontrar dois valores diferentes.
Quando nós temos o nosso delta menor que zero, ou seja, um delta negativo, significa que dentro dos conjuntos dos números reais não vai possuir uma raiz. Ou seja, quando nós encontramos um delta negativo, a gente para ali no delta e a gente não encontra as raízes. Agora, quando nós temos delta igual a zero, isso significa que nós vamos encontrar uma única raiz. Então, aqui, ó, delta igual a zero, só vai existir uma única raiz. Então, vamos lá. X será igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o a. Agora, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, ó. Menos b. Quem que é o b? O b é 6. Então, nós vamos ter menos 6, mais ou menos raiz quadrada de zero, dividido por 2 vezes o termo a, que é 1. Quanto que é raiz de zero? Raiz de zero é zero. Então, mais zero e menos zero, o zero é um número neutro. Ele não é nem positivo e nem negativo. Então, neste caso aqui, o que nós podemos fazer? Podemos cancelar esse raiz de zero. Então, o que nós vamos ficar? Nós vamos ficar com o seguinte. Nós teremos x é igual a menos 6 dividido por 2, porque 2 vezes 1, 2. Na divisão de sinais diferentes, professora, por que diferente? Porque o 6 está negativo e o 2, se não tem sinal, significa que ele é positivo. Então, menos com mais, menos. 6 dividido para 2 é igual a 3. Então, nós encontramos que x é igual a menos 3. Por isso que eu falei para vocês que quando delta é igual a zero, nós só encontramos uma única raiz, que nesse caso foi igual a menos 3. Pessoal, então a aula de hoje foi essa. Eu espero que essa aula tenha te ajudado, que você tenha gostado da aula. Se porventura você ficou com alguma dúvida aqui no decorrer do vídeo, deixe as suas dúvidas aqui nos comentários, que assim que possível nós iremos ler e responder todos vocês. Deus abençoe a cada um de vocês, fiquem todos com Deus. Por favor, se você gostou do vídeo, não saia do vídeo sem antes deixar aquele seu mega joinha. Se você for novo, já aproveita para você se inscrever e apertar no sininho de notificação. Dessa forma, sempre quando nós postarmos qualquer tipo de vídeo, você sempre será notificado e receberá os conteúdos tudo em primeira mão. Deus abençoe a cada um de vocês, fiquem todos com Deus, se cuidem e até a próxima aula.